Bom, e de repente, agora vamos falar do nosso Brasil, porque de repente já estamos com o pé em março. As festas passaram, gente, as mensalidades quitadas, os materiais escolares, para o caso dos papais e para as mamães, já foram comprados e os impostos devem estar sendo pagos, não é? Hora, então, de colocar em prática os planejamentos para 2024. Pelo menos é assim que a gente espera, não é verdade? Mas aí eu te pergunto, como estão as suas finanças? Respirando por aparelhos, engatinhando ou tão controladas que você está até investindo? Bom, se no assunto saúde financeira você se sente abatido, tem sintomas que te impedem de viver os seus dias de forma mais ativa, recebemos agora Carlos Castro, que não é médico, mas está aqui para contribuir com a sua, com a minha, com a nossa saúde financeira. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, é um prazer estar com vocês aqui. Boa tarde, Carlos. Conta pra gente, gostaria primeiro que você falasse sobre os sintomas e como identificar que a vida financeira não está bem. Quando uma pessoa ou uma família precisa ligar o sinal de alerta, apenas quando entra na inadimplência? Não, pelo contrário, né? A gente teria que trabalhar de tal forma para evitar essa situação. O que é um parâmetro importante? A gente olhar ali para o nosso orçamento, que é uma atividade que a gente sabe que poucos brasileiros fazem, né, de montar ali o controle das entradas e saídas, e olhar, né, no saldo, que é a diferença, como que esse valor está, se ele está positivo, se ele está negativo, porque quando ele fica negativo, e a gente normalmente não tem essa visão, você até de forma automática acaba entrando nos créditos que são caros, como cheque especial ou mesmo cartão de crédito. Mesmo que você não esteja inadimplente, ou seja, você paga a dívida, com certeza essa dívida ela está muito cara. Então, o alerta da saúde financeira, quando já está na inadimplência, não estou conseguindo pagar meu crédito, sim, aí eu já estou na UTI, só que a gente tem que dar um passo antes. Fazendo esse controle, entendendo como é meu comportamento ali de gastos, olhar se esse negativo não está ali entrando no cheque especial e eu estou, então, pagando um juro que é um juro muito alto. Vamos falar agora, Carlos, sobre o maior responsável pelo endividamento das famílias, o cartão de crédito, entrar no rotativo do cartão de crédito. Lembramos a quem nos assiste que desde janeiro, os juros para quem não pagar a fatura está limitado a 100% ao ano e não mais a 400 e poucos por cento como antes. A dívida total com juros, então, para quem atrasar o pagamento, não pode passar do dobro do débito original. Ou seja, se a dívida é de R$100, o valor cobrado pela instituição financeira não poderá ser maior que R$200. Eu queria entender, Carlos, se essa medida de alguma forma ajudou ou não os endividados. A gente já consegue mensurar isso? Ajudou. A gente já vê dados que o número de pessoas endividadas vem diminuindo. Claro, ainda é marginal. E também os inadimplentes, o número caiu um pouco. Então, isso tem como reflexo não só essa medida da limitação do juro do cartão de crédito, mas também outras ações, como, por exemplo, as ações governamentais, como a possibilidade de renegociar a dívida através do desenrola, ou os feirões, né, que são promovidos por empresas como o Serasa. Mas como você bem colocou, Dani, essa redução, esse teto que foi colocado nessa limitação, ela ajuda. Então, uma dívida que era de R$100, ela pode chegar no máximo, então, a R$200, ou seja, 100 da dívida mais 100 dos juros. E quando a gente compara com o que era no ano passado, dezembro, essa dívida ela poderia ser de 4 vezes. O que eu quero dizer com isso? Se você entrasse ali no rotativo do cartão com R$100, só de juros você pagaria algo em torno de R$400. Então, a definição do Banco Central, essa imposição do Banco Central contra, mas mesmo que a dívida limitada a 100% do valor, ainda assim é um juro muito, muito alto.
Era algo absurdo, agora é um pouquinho menor, mas ainda assim muito difícil de pagar. Gostaria de te pedir para trazer dicas para auxiliar quem nos assiste e está no vermelho. Como sair dessa situação? O que é mais importante, por exemplo, Carlos? Identificar gastos desnecessários, traçar metas, buscar alternativas aí para economizar ou para aumentar a receita. O que você indica? A primeira coisa é montar esse controle financeiro, que pode ser com uma planilha, um caderninho mesmo. O importante é que anote, entenda qual que é esse nosso gasto, qual que é a característica desse nosso gasto. Depois levantar todas as dívidas. Aí a dívida é aquele saldo devedor. Quanto que você tem de valor para quitar, por exemplo, no cartão de crédito, no cheque especial e assim por diante. Olhando para a dívida, as dívidas mais caras hoje são cheque especial e cartão de crédito. Então, procurar negociar com o banco para substituir essa dívida por uma dívida que a gente chama assim, de uma dívida mais barata. Por exemplo, você pegar um empréstimo pessoal para quitar o cartão de crédito ou cheque especial, vai reduzir essa parcela por pelo menos metade do valor. Então, isso já vai começar a ajudar a aliviar ali o comprometimento de... Para quem é CLT, pode, inclusive, buscar um crédito consignado, que aí o valor será menor ainda. Então, a parcela reduzida diminui o comprometimento de renda, começa a ter um pouco mais de espaço no orçamento para daí olhar, dado o comportamento de gasto, o que é possível fazer para ter melhores escolhas. Olhar ali o que são os gastos fixos, né, com moradia, com vestuário, verificar se não tem ali, né, alguma coisa que possa ser feito para ajustar, diminuir um pouco. Os gastos variáveis, com lazer, enfim, restaurantes, né, como exemplo. Mapear tudo isso para ver o que é possível otimizar. Eu defendo sempre que o objetivo de se fazer um controle orçamentário não é para cortar os gastos, mas fazer as melhores escolhas. Porque você tendo uma visão, você pode buscar esse equilíbrio. Precisa ter os gastos variáveis, né? Porque é o que nos dá exatamente a condição de viver, né? De ter o lado social. Não adianta só eu ficar preso ali aos meus gastos ditos fixos que são aqueles que são orientados, né? Que são relativos aos meus gastos essenciais, que cobre ali a minha subsistência. Então, no final, a gente tem que buscar este equilíbrio. É sobre fazer boas escolhas. Quanto mais a gente sabe sobre juros, sobre alternativas, mais a gente consegue cuidar da nossa vidinha financeira, não é? Controlar nossas entradas e as nossas saídas. Carlos Castro, agradeço demais a sua participação aqui com a gente, viu? Carlos Castro, que é planejador financeiro. Muito obrigada por todas as dicas. Eu que agradeço, Dani. Uma boa tarde para vocês. Até mais.